Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Outra vez. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, aleluia, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, mudou meu coração em outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus.
em outro sem igual. E essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta Senhor. Em nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Em nele sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, canta Senhor. Em nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Em nele sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozije, meu Salvador, esperançoso, vivo da luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Em nele sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Em nele sempre ardente louvor. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, quão maravilhoso o Senhor tem sido para nós, ó Pai. Mesmo em nossas falhas, meu Deus, neste mundo de trevas que acometem contra a nossa alma, e nós lutamos, meu Deus, para ser fiel a todo momento a Ti, Pai. Mas muitas vezes nós falhamos, Senhor, mas Tu conheces o desejo do nosso coração, Senhor. Tu sabes, meu Deus, que nós queremos acertar, que a nossa alegria está em ver o Teu nome sendo glorificado e honrado, Pai. Isso traz alegria aos nossos corações e nós queremos, meu Deus, a cada dia nos aperfeiçoar em Ti, Pai, para Te apresentar este perfeito louvor, meu Deus. Não somente com os nossos lábios, Senhor, mas que a nossa vida seja uma doce vida do Espírito Santo, Pai. Que em nossa vida possa haver o sal, meu Deus, que causa sede nas pessoas, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a vencer a nós mesmos, o nosso egocentrismo, Pai, nosso egoísmo. Que possamos crucificar este homem velho a cada dia e que possa aparecer, meu Deus, esta nova criatura que vem de Ti, Pai. Nos ajuda a fazer isto, Senhor. Nós queremos glorificar a Ti aqui nesta terra, Pai. Meu Deus, que neste momento o Senhor tem recebido os nossos louvores, ó Pai. Nós cremos que o Senhor estava com os ouvidos abertos para receber os nossos louvores. E também, meu Deus, nós queremos abrir os nossos ouvidos neste momento, para que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nos ajuda a desprender, Senhor, de todas as ligaduras desta terra, Pai. Que possamos estar agora em um lugar celestial, meu Deus, ligados ao Teu Espírito Santo, para receber a Tua palavra eterna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos, ó Pai, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, amados irmãos. Eu creio que todos são de casa, né? Não sei se é a irmã aqui que nos visita, né? Como é o nome da irmã? Então, Jéssica, irmã Jéssica. Eu creio que a igreja dá boas-vindas à irmã Jéssica, né? Sinta-se sempre convidada e à vontade aqui em nosso meio para adorar o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a irmã. Vamos, nesse momento, ficar de pé. Nós vamos ler em Mateus capítulo 13. Depois em São João capítulo 10. Mateus capítulo 13, a partir do primeiro versículo, diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado em seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vamos ler agora em São João, capítulo 10, primeiro versículo em diante. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Os irmãos podem sentar? Nós vamos falar na capacidade de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes eu lia rapidamente essa parte aqui de Mateus 13, que parecia até, o diabo sempre quer nos confundir, parecia até injustiça da parte de Deus, da maneira que eu lia. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, há uma maneira correta de ouvir a palavra de Deus. Primeiramente, devemos observar isso, que para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, tem que ser de bom grado. Este povo aqui estava ouvindo de mau grado, e fechando seus olhos para não ver a luz de Deus. Mas é de bom grado que nós devemos ouvir a palavra de Deus. Porque o destino da nossa vida, irmãos, está naquilo que a gente ouve. Amém? Tudo que a gente é, ou que a gente possa ser, depende daquilo que a gente ouve. Isto pode ser aplicado em todas as vidas que estão na terra hoje. Cada pessoa que está vivendo sua vida hoje, o que ela pensa, o que ela faz, as suas obras, a sua maneira de agir, tudo depende do que ela ouve. Não do que ela escuta, mas do que ela ouve. Amém? Porque nós escutamos muitas coisas nessa terra, mas depende daquilo que a gente ouve, ou daquilo que a gente crê e obedece. Escuta, crê e obedece. Isso é o que a gente ouve. Quando um pai diz assim:
esse menino é mal ouvido ou mal ouvido. É porque ele não escuta o pai? Ou ele é surdo? Não. Porque o pai fala e ele desobedece o pai. Não é verdade? Ele está escutando algo, mas de mau grado, e não obedece aquilo ali. Então, ele vai ter uma vida determinada conforme aquilo que ele quis ouvir ou deixar de ouvir. Então, se nós dermos ouvido à palavra de Deus, o destino da nossa vida vai ser exatamente aquele que Deus quer que a gente seja, se nós ouvirmos de bom grado. Então, aqui mostra que, no versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando dele os discípulos disseram, por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Amém? Então, o que nós vamos falar nessa noite é sobre esta maneira de Deus tratar todas as coisas. Esse Deus que é imutável. Porque há uma maneira que Deus fala, e esta maneira que Deus fala, Ele fala a todos que estão por perto, que podem ouvir, mas há uma capacidade da parte dos ouvintes que faz com que eles ouçam aquilo que Deus está falando. E nós vamos falar um pouquinho nesse tema. Para começar, nós vamos ler no livro das Eras, onde o profeta mostra essa capacidade. Ele diz assim, as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, escreve, isto diz aquele, etc., etc. Quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige-se somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas, embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir. Amém? Cada indivíduo desse grupo, que o irmão Brando está falando aqui, ele é um que tem a capacidade de ouvir. Amém? E o que o Espírito está dizendo através do mensageiro? Aqueles que ouvem não estão obtendo a sua própria revelação privada. Nem é um grupo obtendo uma revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Que coisa, né, irmãos? É por isso que nós, nesta era, devemos receber a unção da águia. É uma unção de profeta, amigo do profeta.
O que o irmão Brana recebeu, o que Deus deu a ele como revelação para ele falar a palavra, nós recebemos por revelação a mesma coisa. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Está vendo? Deus fala a todos, como o irmão Brana aqui mostra. Todos que estão ao alcance dessa voz. Todos que estão recebendo esta mensagem. Aonde essa mensagem está indo no mundo inteiro. Mas há um grupo que recebe, e esse grupo é formado de quê? De indivíduos que recebem a revelação espiritual e aquela revelação que Deus já deu ao mensageiro. Não é a sua própria revelação privada, porque somente a um é que Deus deu o direito de falar a palavra revelada. Mas há muitos para receber a palavra revelada. Vocês entendem isso, irmãos? Isto é importante nós entendermos, porque é a maneira como Deus expressa a sua palavra. Nós vamos chegar mais na frente no tópico, porque é isso que Deus está fazendo para trazer o seu povo, para manifestar em seu povo o propósito que estava na sua mente. Sempre é através da palavra. A palavra falada de Deus é que pode trazer o propósito que estava na mente de Deus. Nós viemos da mesma fonte, como diz aqui o mensageiro. Então nós vamos ler aqui para que possamos entender como Deus faz este tipo de coisa. Como ele fala a todos e alguns entendem, outros não entendem. Mas todos estão ouvindo a mesma mensagem. E aqui onde a gente leu em São João, disse que as minhas ovelhas, ou seja, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Amém? Quando Deus está falando a nós, Ele está falando às suas ovelhas e está chamando as suas ovelhas pelo nome. Glória a Deus. Deus chama as suas ovelhas pelo nome. E elas ouvem a sua voz. Elas têm a capacidade de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E para isso, esta é a maneira que Deus deseja cumprir o seu propósito. Veja, nós vamos ler aqui que vamos precisar ouvir isso novamente para o que a gente quer chegar mais adiante. Diz assim: estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Ponto. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele, e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, primeiramente, o plano de Deus está onde? Na sua mente. Quando Deus trouxe Adão para a terra, Ele desejava que Adão chamasse da mente de Deus os seus filhos pela palavra e nascesse todos fora do pecado, para que a gente vivesse eternamente o plano de Deus.
Vocês estão compreendendo isso? Adão ia chamar os filhos através da palavra falada de Deus, que estava na mente de Deus e se manifestaria aqui nessa terra. Mas como entrou o pecado, então nós nascemos aqui em um corpo de pecado. Primeiramente, estávamos condenados à morte, à extinção, em um corpo de pecado. Mas na mente de Deus, tinha voltado para Deus o livro da vida do Cordeiro, o livro da redenção, o livro onde estavam os nossos nomes verdadeiramente eternos para ser manifestado aqui nessa terra. Então isso voltou para Deus e ficou preso lá. E ninguém poderia dar conta de abrir esse livro para manifestar esses nomes aqui na terra. Mas um dia, um cordeiro que foi morto, foi sacrificado, ele recebeu o direito de trazer de volta a manifestação dos mistérios que estavam nesse livro, os quais contêm os nossos nomes, os nomes das ovelhas do Senhor, a qual ele chama pelo nome as suas ovelhas, através da manifestação desses mistérios. E enquanto ele fala esses mistérios, aqueles que são ovelhas ouvirão a voz de Deus. Mas os que não, eles vão ouvir algo diferente. O irmão Brana vai mostrar para nós aqui, nessa mensagem, dos 7 selos que nós temos recebido. Eu quero apenas tocar em alguns pontos. Deus tem me dado pontos para tocar. Não é o momento agora da gente fazer um estudo nessa mensagem, porque é necessário que você, por si mesmo, receba essa revelação que é individual. Amém? O irmão Brana disse que quando você está aí na audiência, que você diz amém, a palavra que está saindo do púlpito, é porque Deus já te revelou de alguma forma. Você lendo em casa, de alguma maneira. Então, quando isso sai no púlpito, você lembra e diz amém. É isso mesmo. Quer dizer, assim seja. Então, veja que a maneira como Deus faz. Primeiro estávamos na mente de Deus. Viemos da mesma fonte que Cristo veio, como o profeta falou para nós. Então Deus tem a maneira de operar. E aqui ele diz na mensagem, o primeiro selo, ele diz assim. Agora, o selo. Vamos lê-lo um pouquinho. Esta é a mensagem, o primeiro selo, o parágrafo 139, na página 125. Ele disse, vamos lê-lo um pouquinho agora. Quero tomar isto, para assim o lermos. Eu começo a falar, reticência. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o que aconteceu? Olhei e ouvi, reticência, como em voz de trovão. Como gostaria de ficar nisso só uns minutos. E espero agora que todas as pessoas que sabem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor, estudem agora com muita atenção. E nas fitas também, que vocês pensem nisto. A primeira coisa que aconteceu, quando aquele cordeiro abriu aquele primeiro selo, um trovão soou. Agora, isso tem um significado. É significativo. Tem um sentido. Nada acontece sem sentido. Muito bem. Um trovão soou. O que será que foi esse trovão? Agora, leamos um pouquinho. Vamos abrir em Mateus. Tomemos São João primeiro. São João, capítulo 12. E fiquemos nisso só um minuto. São João, capítulo 12. E agora comecemos com o versículo 23 de São João 12. Agora ouçam aqui. Agora, com muita atenção. Então não terão mais
de se perguntar o que é isso. Está vendo? O Brando disse, ouça com muita atenção para não ter que estar perguntando o que é isso. Vamos seguir adiante. Aí vem a escritura, São João. E Jesus lhe respondendo, dizendo, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja, você está no final de uma era. Aí, seu ministério está terminando. Está vendo? É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quem me diz de é chegado a hora em que sua noiva tem de ser tirada? O quê? É chegado a hora em que não haverá mais demora. O anjo está pronto para colocar um pé na terra e outro no mar, com um arco-íris sobre si, com os pés, e dizer, o tempo acabou. E além disso, ele levantou sua mão e jurou que não haveria mais demora. Quando isto aconteceu, quão perfeito é uma declaração juramentada à igreja. Continuando a escritura. Chegou a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. Você diz, bem, ele chegando ao fim da vida e se perturbou? O que você acha quando alguma grande coisa espiritual acontece? Isso perturba? Oh, que coisa! Continuando a escritura. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha a este mundo, a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. A multidão que ali estava, que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Amém? Agora, irmão Brana continua. Então, quando o Cordeiro tomou o livro e abriu esse primeiro selo, Deus falou do seu trono eterno, para dizer o que era esse selo, a ser revelado. Mas, quando ele foi colocado diante de João, estava em símbolo. Quando João o viu, ainda era um mistério, porque sequer foi revelado naquele momento. Não pode ser revelado até o que ele disse aqui, no tempo do fim, mas veio em símbolo. Quando trovejou, lembre-se, um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. Amém, irmãos? Nós temos que segurar bem firme isso. O irmão Brando disse, a gente tem que estudar para não ficar perguntando o que é isto. Um alto estrondo de trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz. Veja, um estrondo de trovão. Eles pensaram que foi um trovão, mas foi Deus. Ele o entendeu, porque lhe foi revelado. Está vendo? Foi um trovão. E note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo. Quando ele foi aberto na forma de símbolo, trovejou. Agora, o que me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? É uma pergunta. O irmão Brando está fazendo uma afirmação e logo após uma pergunta. Ele disse, o primeiro selo, quando foi aberto lá, com João, para escrever o Apocalipse, abriu numa forma de símbolo. Foi um trovão?
E o que será quando ele será aberto na forma real, ou na sua realidade? Agora, quem me diz de quando é aberto em sua forma de realidade? Que coisa! Trovejou tão logo o cordeiro puxou o selo. E o que ele revelou? Não tudo sobre si. Primeiro, ele está com Deus. A seguir está em símbolo. Então é revelado. Três coisas. Está vendo? Está vindo do trono. Primeiro, não pode ser visto, ouvido, nem nada. Está selado. O sangue está selado. Ponto. O sangue do cordeiro pagou o preço. Trovejou quando ele o proferiu. E quando ele o fez, um cavaleiro sobre um cavalo branco partiu. E ainda era um símbolo. Agora observem. Ele disse que seria conhecido no último dia. Mas sai em símbolo de igreja. Você compreende, igreja? A congregação diz amém. Sai em símbolo de igreja. Que eles sabem que há um selo. Mas exatamente o que é, eles ainda não sabem. Porque é um cavaleiro sobre um cavalo branco. E só há de ser revelado no último dia. Quando este verdadeiro selo for aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem agora, ó que coisa. Isso simplesmente me faz tremer. Eu espero que a igreja verdadeiramente compreenda isto. O que eu quero dizer, vocês, vou chamá-los noiva. Vejam, para que vocês entendam isso. Depois os irmãos vão ler. Então, irmãos, o profeta diz que um trovão é a voz de Deus. Mas o que é um trovão? É a voz de Deus. E a voz de Deus é chamada trovão por quê? Porque, conforme o irmão Brana mostrou para nós, Deus falou e estava Cristo aqui na terra, ele entendeu a voz. Mas os demais ouviram um trovão. É por isso que nós estamos falando nessa noite sobre a capacidade de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Porque a promessa de Deus é que no último tempo Deus revelaria. Sairia da mente de Deus os nossos nomes que seria revelado por Adão. Como Adão perdeu e ficou preso lá, e a gente estava acabado, exterminado, mas o Cordeiro com seu sangue pagou o preço. E trouxe esse segredo de lá para revelar aqui na terra. E esses nomes têm que se manifestar aqui na terra. Quando Deus está nos chamando por este nome, por esses mistérios que competem à nossa vida, e nós ouvindo a voz dele, nós seguiremos ao Cordeiro, ao nosso pastor. Vocês entendem isso agora, irmãos? Como é que Deus fez todas as coisas? Primeiro estavam na mente de Deus, veio da mesma fonte, até que seja expresso na igreja, no companheirismo? Não, no corpo espiritual de Cristo. Quando cada um for expresso nesse corpo, quando cada um que é eleito ouvir os mistérios e reconhecer a voz do seu pastor e alinhar sua vida com a palavra, ou a semente da palavra que ele tem ouvido brotar em sua vida, então ele será expresso aqui na terra. E é um momento, como o irmão Brana disse, de perturbação na terra. Como nós lemos aqui, disse, veja a tirada da noiva da terra, ele comparando com o momento de Jesus ser glorificado. Que coisa! Então, a capacidade de ouvir, os eleitos que têm essa capacidade de ouvir, é porque eles têm recebido esses mistérios que vêm da parte de Deus, que ao mesmo tempo que entra em seu coração, o Espírito misterior entra e faz com que eles compreendam a palavra do Senhor.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vocês compreendem que Deus quer realizar todo o propósito que está em sua mente? E que Deus realiza o seu propósito, nós já vimos muito, que é Deus primeiro pensa, logo um profeta fala aquela palavra, e logo tem um povo para tomar aquela palavra e viver aquela palavra de Deus. Ou manifestar, expressar os pensamentos, os mistérios eternos de Deus. Amém? Então, irmão Brando, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, ele diz aqui: isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos. Justamente os segredos. Não a essas namoradeiras. Eu quero dizer a sua esposa. Está vendo? Correto? Agora olhe. Não. Por ter a revelação do seu segredo declarado a eles, por sua graça. Como é a graça de Deus? As pessoas, eu sei disto, reticência. Espero que vocês não pensem que isto soe pessoal, a um bando de gente, ou isto, aquilo. Mas o segredo que Deus está compartilhando com toda a igreja. Se eles tão somente o recebessem, está vendo? Isto não quer dizer somente eu, ou somente você. Quer dizer a igreja, que ele está tentando entrar nela. Ó, irmãos, isso é algo profundo da parte de Deus. Porque a única maneira de Deus entrar em nós é quando Ele revela a sua palavra. E a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Então, quando a gente escuta aquela palavra e deixa que essa palavra entre, vai produzir exatamente aquilo que Deus está querendo. Vai reproduzir o que está na mente de Deus aqui nessa terra. Por isso que Ele está revelando o seu segredo à sua noiva, porque ela tem a capacidade de ouvir o que o Espírito disse ao profeta e mandou ele falar. Como nós lemos, nós recebemos, quem tem o Espírito recebe a mesma revelação que o profeta recebeu. Não como sendo sua revelação privada, mas Deus já falou na boca do profeta, já está falado os mistérios de Deus. Mas aqueles que tiverem ouvidos é que vão ouvir esses mistérios e vai trazer o que está na mente de Deus para ser manifesto aqui nessa terra. Conforme diz aqui no parágrafo 377. Agora, Ele santificou com o seu espírito e sangue uma igreja, para que Ele pudesse fazer com que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, Ele pode voltar e pegar o que esses outros companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo, revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, Ele está expressando a si mesmo. Oh, irmãos, é aí onde você entra como uma célula do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de quem? De Deus, de Cristo. É Deus expressando a si mesmo. Cada um nessa igreja é uma célula desse corpo eterno que era a palavra primeiro. Vocês entendem isso? O que é a palavra, o verbo, o pensamento de Deus? Então Deus falou e saiu Logos, e a sua vida espiritual estava nele. Esse ser, essa teofania, que é a representação sua no mundo espiritual, estava lá em Cristo naquele Logos. Assim como Eva foi tirada de Adão, tanto a sua parte física, tirou uma costela e formou um corpo aqui na terra. Quando Deus foi dar o espírito a Eva, não criou um novo espírito, mas separou o espírito de Adão e colocou a parte em Eva. Assim, essa palavra eterna que estava na mente de Deus, quando Ele falou a palavra, aquilo tornou-se espírito, Logos, e a sua vida espiritual, a sua teofania, o seu ser que estava lá na mente de Deus, estava em Cristo ali, preso ali. Quando Adão perdeu aquilo, ficou preso.
Mas ele disse, eu vou e vou entrar no corpo e vou sangrar e vou liberar esse espírito para que meus filhos possam se manifestar e viver eternamente comigo. E foi isso que o Cordeiro fez. Ele venceu e abriu este livro. Note que o livro está aberto desde lá, quando João anotou. Embora em símbolos, mas já estava aberto. Foi por isso que esse livro vem chamando os eleitos da primeira era também. Desde a primeira era que os eleitos têm sido chamados. Através de quê? Dos mensageiros de Deus enviados. Embora em símbolos, mas o eleito ele capta as coisas de Deus no ar. Ele vive. Talvez você queira que ele explique algo. Ele diz, eu não sei explicar, mas eu creio. Isso é de Deus e eu estou vendo isso. É a maneira de Deus fazer as coisas. E desde lá Deus tem chamado os seus eleitos. E para a última hora há promessas de Deus. E ele enviaria todo o mistério agora revelado. Não mais em símbolos de cavalo branco ou cavaleiro. Mas Deus enviou um profeta para dizer o preto no branco. 1 mais 1, 2 mais 2, 4. Tudo está aqui declarado para a sua noiva. Para que ela não caia no engano desta era maligna, mas que ela esteja na luz do entardecer. Foi por isso que quando o irmão Brana foi tomado naquela nuvem, houve um grande estrondo. O irmão Brana disse que a voz, um estrondo, é a voz de Deus. Glória a Deus por isso. Então veja, ele diz aqui, ele pôde tomar para que cada promessa nesse último dia fosse revelada. Agora veja, ele pôde voltar e pegar o que esses companheiros descontinuaram aqui, nesses últimos dias, e pelo seu Espírito Santo revelar todo o mistério dos 7 selos. Veja, ele está expressando a si mesmo. Esse é o seu propósito. Eis porque ele morreu. Essa é a segunda parte da sua tríplice manifestação. Primeiro, para se expressar em Cristo. Logo, se expressar para a igreja. E a mesma coisa. Cristo era a palavra. E a igreja se torna a palavra quando ela deixa a palavra fluir através deles. Quando ela ouve a palavra, irmãos. Quando você ouve e crê, sua vida é determinada pelo que você está ouvindo. Todas as suas atitudes é baseada no que você está crendo e ouvindo. Amém? Quando ela deixa a palavra. Porém, quando eles aceitam uma denominação híbrida, como pode a palavra fluir através dela? Ela fica ligada à terra. Então isto causa um curto e queima o fusível. Está vendo? Porém, quando a corrente está fluindo livremente, a palavra de Deus, ela expressa a si mesma. As obras que eu faço, vós também as fareis. E nos últimos dias isto acontecerá. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá os corações dos filhos de volta à fé dos pais. E ali dentro haveria de vir um tempo quando ele pudesse se expressar na plenitude de sua divindade, deidade, através de sua igreja, ter as preeminências em sua igreja. Ó que coisa! O quê? O homem ungido, o primeiro propósito de Deus. O homem ungido, Cristo aqui na terra. Agora, o povo ungido. Ó que coisa! Para trazer de volta a noiva ungida e o noivo. Ungido por quê? Aceitar o que Eva rejeitou e Adão. Voltando com a unção da palavra. Porque ele disse, minha palavra é espírito. Veja, ungido com a palavra. O que Eva rejeitou, ele volta e nós aceitamos. Está vendo, irmãos? Como Deus faz? Primeiro ele envia a palavra. E quando você ouve e recebe essa palavra, ela fica acumulada aqui como sementes, esperando somente que o Espírito Santo venha e faça com que aconteça cada promessa dessa que você tem crido no seu coração. Se você crê nessa promessa, se você crê na manifestação dessa igreja, se você crê no que a palavra diz a respeito de você, creia,
Professe isso até o fim, que o Espírito Santo virá para provar que isso é verdadeiro. Porque é Ele quem falou, é Ele que tem revelado os seus mistérios, sussurrando os seus mistérios à sua igreja. E quando você recebe a revelação disso, o irmão Brana diz assim: olhe, 403, Cristo é o mistério de Deus revelado. Olhe, ao ter a revelação deste segredo declarado a eles pela sua graça, olhe, quando esta grande revelação, o mistério revelado, lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Está vendo, irmãos? Enquanto a gente está no engano desta terra, o que é o engano do diabo? São as denominações, são as trevas desse mundo, são os pensamentos dos homens, que são tantos que chega a enfadar. Muitas vezes a gente se enfada, um diz uma coisa, outro de outra, outro de outra, outro de outra. A gente fica perturbado, enfadado com isso. Que a gente está, muitas vezes, ainda preso nas coisas desse mundo. Como Saulo estava preso e fazendo coisa, pensava que estava fazendo para Deus, estava perseguindo a igreja de Deus. Mas como é que isso vem? É a graça de Deus que revela a você. Quando eles têm a revelação deste segredo declarado a eles pela sua graça, olhe, quando esta grande revelação, o mistério revelado lhe é declarado, então você condena todas as coisas do mundo. Está vendo, irmãos? Então Deus já falou esses mistérios. Esses mistérios estão sendo espalhados no mundo inteiro. Muitas pessoas estão ouvindo esses mistérios, mas estão olhando para eles e dizem: o que é isso? Eu não compreendo isso. Mas a graça de Deus tem caído no coração individual daqueles que tem o grupo que recebe a mesma revelação que o profeta recebeu de Deus, conforme a palavra do Senhor. É a graça dele, como veio para Saulo. Ali, depois daquele momento, ele disse: eu não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, essa palavra, ela tem que ser declarada a você, pelo Espírito de Deus, para que você tenha a capacidade de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Não me admira que irmão Brana chame a atenção. Viva uma vida simples, viva uma vida humilde, creia na palavra, viva a palavra, porque ele sabe que quando você faz isso, o Espírito entra. E quando o mestre entra, então ele é que vai ensinar a você todas as coisas. Vocês entendem? Nós não temos que estar discutindo e procurando saber isso e aquilo, o universo e aquilo outro, e guerra e confusão. Não, Deus não quer isso para a nossa vida. Ele quer que a gente se humilhe cada vez mais e creia em tudo na simplicidade da palavra. E o Espírito Santo vai entrar com a sua graça para revelar e declarar esse segredo a você, e você vai condenar todas as coisas. Não sair condenando as pessoas, não é isso, irmãos. É que você não vai ser mais enganado por nada. Você vai saber exatamente a sua posição no corpo de Cristo, nos pensamentos de Deus expressos aqui na terra. Você vai ser uma parte dos pensamentos de Deus expressos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos, irmãos, fazer uma oração. Tinha muitas outras coisas que nós poderíamos falar, mas eu creio que é o momento de parar. Porque eu sei que vocês estão lendo este livro. E não é o homem que vai te revelar, é o Espírito Santo de Deus. Mas lembre-se que o irmão Brana disse: um trovão é a voz de Deus falando. Uns entenderão a voz claramente, outros ouvirão só um trovão, uma emboloada no seu ouvido. Não compreenderão nada, mas aqueles vão compreender a palavra de Deus perfeitamente. E as demais coisas, Deus falará ao coração de cada um. Eu creio que é suficiente. Vamos fazer esta oração nesse momento?
e agradecer a Deus pela sua palavra. Querido Pai Celestial, Senhor, nós queremos a cada dia permanecer mais humildes em Tua presença, Pai. Não nos deixa, Pai, estar envolvido com o espírito de contenda que não leva a nada, Pai. Nós queremos apenas nos humilhar a Ti, meu Deus, corrigir a nossa vida primeiramente, porque sem uma vida vivida na palavra, nada adiantará após isso, Senhor. Primeiramente temos que render a nossa vida a Ti, porque a Tua promessa, Pai, é o que o Senhor revelaria os mistérios aos Teus filhos, ó Pai. E nós estamos aqui crendo nesta noite que somos os Teus filhos, ó Pai, que somos os pensamentos eternos do Senhor. Viemos da mesma fonte para expressar aqui, Pai, e o Senhor tem falado a Tua palavra através do 7º anjo nesta era, que revelaria todos os mistérios para nós, Senhor. E nós queremos ter paciência e estar, meu Deus, em humildade, para receber esta graça divina, esta revelação divina, que o Teu Espírito Santo pode dar a cada coração, Pai, para que possamos estar escudados e com a espada, meu Deus, combatendo todo o mal, as hostes espirituais da maldade, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, entrar em nossos corações, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, possa estar reinando em nossos corações. Tudo entregamos nas Tuas mãos. Pedimos também, Senhor, a Tua proteção, meu Deus, no nosso caminho de regresso ao nosso lar. Que o Senhor possa, meu Deus, dirigir os nossos passos, Pai. Nós temos confiança em fé na Tua palavra, que nós não sairemos desta terra, meu Deus, antes que cumpramos todo o propósito do Senhor aqui, Pai. Por isso nós cremos e confiamos que o Senhor nos protegerá. Se chegar a nossa hora, com certeza estaremos satisfeitos em ir para mais perto de Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, e nos proteja de todo o mal que está acontecendo nestes momentos nessa terra. Que possamos ter uma fé sadia e crer na simplicidade da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.